Então, a mensagem que eu hoje quero trazer a todas estas irmãs maravilhosas é sobre atitude para viver o novo. Diga comigo, atitude para viver o novo. Quantos querem o novo de Deus em sua vida? Então diga assim comigo, para viver o novo, eu preciso tomar uma atitude. Pode dizer isso a alguém que está ao seu lado, se tu queres o novo de Deus, tu tens que tomar uma atitude. E se você tiver um bocadinho de ousadia, quantas são ousadas, audazes nesta tarde? Então ainda diga-lhe assim, se tu queres viver o novo, tu tens que mudar de atitude. Amém? Quantas estão dispostas? Então eu queria convidar-vos a abrir a Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 e versículo 1. Atos 6, 1. E diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos, é uma palavra difícil para mim, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eu sei que os irmãos estão habituados a ouvir esta palavra num outro contexto, mas esta palavra fala ao nosso coração também, e pode falar ao nosso coração nesta tarde, exatamente logo pelo primeiro versículo. Diz que, ora, naqueles dias, diga comigo, crescendo o número de discípulos. O que é que nós estamos aqui a ver nesta passagem? Está a acontecer um crescimento, certo? Está a acontecer um crescimento da igreja. E o crescimento da igreja está a gerar alguns desconfortos, alguns problemas, algumas situações que estão aqui a acontecer. Então diz que os 12, eles convocam, as pessoas convocam a multidão dos discípulos e eles dizem, isto não é razoável que continue assim. Não dá para nós deixarmos a palavra e sirvamos às mesas. Porquê? Porque estava a acontecer isso. Os apóstolos estavam a fazer tudo. Serviam aos irmãos, serviam a palavra, ministravam a palavra, enfim, tudo estava sobre eles. E eles estavam, digam comigo, a crescer. Então, quando há um crescimento, diga assim comigo, todo crescimento gera desconforto. O crescimento da igreja começou a trazer desconforto, problemas. E eles decidiram mudar de atitude. Diga comigo, mudar de atitude. O que é que eles se aperceberam? Que a forma como eles estavam a fazer as coisas já não dava naquela fase de crescimento. Ou seja, a igreja estava a crescer de tal forma que eles precisaram de mudar de atitude para que ela continuasse a crescer. Amém? Então diz que eles escolheram pessoas, eles distribuíram as tarefas de uma forma diferente e depois o versículo 7 diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, o crescimento gera desconforto, certo? Começa a haver murmuração, começa a haver ali situações complicadas, isso faz com que haja uma mudança de atitude por parte dos discípulos, certo? Diz que o parecer, o que eles fizeram, diz o versículo 5, esse parecer contentou a toda a multidão. Então, todos ficaram satisfeitos com essa nova ordem das coisas, porque já não estavam a fazer da mesma forma, mas mudaram de atitude.
E isso fez mais crescimento. O que é que eu quero falar hoje? Todo o crescimento vai gerar desconforto. O crescimento na nossa vida sempre levará a que nós nos sintamos desconfortáveis, descontentes, incomodados. Quando nós estamos num processo de crescimento, inevitavelmente nós vamos sentir-nos incomodados. Quando eu era mais nova, e creio que isto passou-se com todas as pessoas, ali por volta dos, se calhar, 10, 11, 12 anos, nós começamos a ter algumas dores no corpo, não é? E as nossas mães, pelo menos a minha era assim, dizia: mãe, dói-me as pernas, dói-me as articulações, dói-me aqui os joelhos. E ela dizia: isso são dores de crescimento. Alguém ouviu essa frase? Claro que nós, ao ouvirmos aquilo, nós dizemos: dores de crescimento, o que é isso? Não é nada verdade, isto é só para nos calar. Pensamos nós na nossa meninice. Mas todos nós sabemos que essas dores vão passar, certo? E depois vamos ter outras. Verdade? Mas essas dores de crescimento aos 10, 11, 12 anos parecem-nos muito incomodativas. Mas estamos a crescer. Diga comigo: estou a crescer. Então o que eu lhe quero dizer é que quando você começa a crescer, espiritualmente falando, há alguma coisa em si que não está bem. Você, quando começa a crescer, como aqui a Bíblia fala-nos, este crescimento da igreja estava a gerar desconfortos. E todo o crescimento gera desconforto. Vou-lhe dar um exemplo. Falei das dores de crescimento. Vou-lhe dar um exemplo, também outro. Uma mulher, quando gera um filho, ela está feliz? Sim. Ela está a gerar uma criança dentro dela. Traz desconfortos, sim ou não? Traz dores? Muitos. Traz incómodos, mas é por um mau motivo? Não, é porque estamos a gerar uma vida. E gerar vida, crescer, dói. Posso ouvir um amém? Crescer, o crescimento em todas as áreas, dói. Uma mulher, quando está grávida, ela está feliz, mas há incómodos. Ela não consegue dormir, ela não consegue estar direita, ela começa a respirar com dificuldade, ela não consegue andar muito, ela tem um desconforto, mas ela está a gerar uma vida. Diga comigo: todo o crescimento gera desconforto. Estou aqui a preparar para que os irmãos consigam acompanhar-me nesta tarde. Então, quero deixar-lhe aqui um alerta. Se você está a ouvir-me dizer: ok, todo o crescimento gera desconforto. Ok, mas eu não sinto nada. Então eu quero dizer: preocupe-se quando não sente nada. Vou deixar-lhe um aviso nesta tarde. Preocupe-se quando já não sente nada. Como assim? O motivo de preocupação é quando você não se sente incomodado com as conversas que você tem no café, com as conversas que você tem lá em casa, com as conversas que tem com as amigas. Quando estão a falar mal daquela pessoa, da outra pessoa, você já não sente nada, preocupe-se com isso. Ui, espera aí, eu estou a começar assim, com calma. Diga: é preocupante, é quando eu não sinto nada. É quando você começa a tolerar o que antes, no início da sua caminhada com Jesus, você pôs de parte. Você disse: não, isto é pecado aos olhos de Deus, isto é errado, não vou fazer mais. Mas passado um tempo você começa a tolerar e a aceitar. Preocupe-se com isso. Preocupe-se quando você já não sente nada. Preocupe-se quando você não tem dores de crescimento. É porque você parou de crescer. Ouve-se aqui um som das luzes, não é? Aquele som... Graças a Deus por este som que me está a fazer companhia. Estou a brincar, as irmãs também estão a fazer companhia. Mas estamos a entender, sim? Preocupe-se quando você já não teme, quando se conforma com a sua situação. O pior lugar onde você pode estar chama-se zona de conforto. Diga lá comigo: zona de conforto. Qual é essa zona de conforto? É o lugar onde nós já alcançamos o que desejávamos, ou então até estamos minimamente bem. Sabemos que para sair daquele lugar, para dar um passo em frente, para passar para outro nível, para passar para outra fase da minha vida, vai custar. E como vai custar, eu vou ficar por aqui mesmo. Porque a zona de conforto não é lugar de crescimento. Porque se há crescimento,
há descontentamento. Porque se há crescimento, é quando você diz, não, já não pode ser, há qualquer coisa, eu tenho que passar para outro nível. Já não estou bem comigo. Agora, quando você já está bem consigo, quando você tem uma conversa até imunda, quando você tem uma conversa que até... Deus sabe que eu sou boa pessoa. Eu faço isto, mas o Senhor sabe todas as coisas, eu sou boa. Quando você está a falar lá no café, e aquela, e o outro, e aquele, e o vizinho, e o fulano, e aquele, que não sei o quê. Sério? Não, mas isto tem mal nenhum. Isto não tem mal nenhum, não faz mal. Você já não sente nada. Você não sente temor, já não sente absolutamente nada. Já nada lhe faz. Você está ali, sentado à mesa, com a família toda, a fazer picadinho de pastor. Estou a brincar, isto é aquela frase que costuma usar. Não, ninguém faz isso. Mas picadinho do irmão do lado, do vizinho, a dizer, não, eu não concordo com aquilo. Aquela pessoa é assim. Já não sente nada, vai para a cama e dorme descansadinho. Já nem peso na consciência você tem. Vá, agora faça assim comigo. Eu tenho que me preocupar é quando eu já não sinto nada. Se eu faço todas essas coisas, mas aquilo não me diz nada, não há problema nenhum, não me afeta. Isso é sinal que você já está numa zona de conforto, está-se bem. Aqui até é confortável. Passar para outra fase, outro nível. Deus quer mais de mim. Isso agora é no meu tempo e na minha hora. Pronto, ao menos fazem assim já. Façam assim, irmãs, assim para mim. Ok? Diga assim comigo, todo o crescimento gera desconforto. Então a preocupação é quando eu não sinto nada. Mas agora quando eu estou a crescer, quando eu estou em processo de crescimento, há uma coisa aqui dentro de mim que diz, não, eu não estou bem, eu preciso passar para outra fase. Eu já não consigo viver desta forma, as conversas já me incomodam, a maneira de estar já não pode ser esta. Eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque era isso que acontecia na igreja de Atos. Começaram a crescer e começou a haver conflito. E, não pode ser, não pode ser assim, tem que ser de outra maneira. Então como é que vamos fazer? Então o que é que vamos fazer? E os discípulos, vamos fazer assim, 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 vamos crescer. Quando você tem um desejo de crescer, e o que é crescer? Crescer espiritualmente, crescer na sua vida, crescer no seu sonho, na sua visão, crescer na sua família, crescer. Não ficar parado no mesmo de sempre. Saber mais de Deus, conhecer melhor a sua palavra, obedecer-lhe mais. Crescimento provoca sempre aqui uns tremeliques cá dentro. Então diga assim a alguém que está perto de si, estás a sentir alguma coisa? Diga assim, se não sentires é grave, mas se sentes aí uma coisa que te diz, eu preciso de mais, eu quero muito mais, então isso é sinal que estás a crescer. Quantas estão a crescer? Quantas estão a crescer nesta tarde? Quantas dizem, eu quero mais do meu Deus? Glória a Deus. Uau, então assim é muito mais fácil, porque vocês querem todas mais de Deus, amém? Então, no texto de Atos, nós vemos que a igreja estava a crescer, começou a ver apertos, resolveram a situação. E para resolver, o que é que eles fizeram? Porque é importante você dizer, então eu estou a crescer, isso é bom sinal. O que é que eles fizeram lá na igreja de Atos? Mudaram de atitude. Por isso a minha mensagem hoje é atitude para viver o novo. É que você não pense que vai viver o novo porque ele vai cair do céu aos trambolhões. E você é tipo... o Super Mario, lembram-se do Super Mario, ou do Sega, ou do Sonic? Lembram-se dessas coisas assim que a gente jogava quando éramos mais... Então a gente aquilo... apanhamos uma mata de moedas, pumba, passámos de nível. Pois, mas a vida não é assim. A vida não é assim. Não é um conjunto de moedas e passei de nível e agora já está. A vida pressupõe que você mude de atitude. Diga comigo, eu tenho que mudar de atitude. Então o que é que aqueles discípulos fizeram? Eles mudaram de atitude, provocaram uma mudança, mudaram de estratégia, porque eles queriam crescer, queriam continuar a crescer. Então até ali eles tinham feito tudo de uma forma,
Mas o crescimento fez-los entender que estava na hora da mudança. Agora eles levantam outras pessoas para servir os irmãos, para que eles se possam dedicar à palavra. Então, diga assim comigo, quando há crescimento na minha vida, eu sinto necessidade de fazer mudanças. Você não venha dizer que está a crescer e continua igualzinho. Se você está a crescer, você começa a tomar atitudes. Quando você está a crescer, você tem mudanças. Quando você está a crescer, você é apto, você está disponível para ouvir aquilo que tem para lhe dizer. Você está disponível para mudar de atitude, porque você está a crescer. Então, muitas pessoas têm medo da mudança. Porquê? Porque ela implica que nós vamos tomar posição. Vamos fazer coisas de forma diferente. Vamos transformar algo. E muitas pessoas falam de mudança, mas elas não a realizam. A mudança vem da palavra metamorfose, como as irmãs devem saber, e implica uma transformação. Diga comigo, transformação. Vamos ver o que é que diz Romanos capítulo 12, que é um versículo também muito conhecido entre nós. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui em Romanos 12 nós somos advertidos a apresentar os nossos corpos. Certo? Diz, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos. Nós somos chamados a apresentar os nossos corpos, ou seja, a apresentar a Deus a nossa vida por inteiro. Quando você vem a Deus, você não dá metades a Deus, você dá a sua vida por inteiro. A sério que quando eu preparei esta lição, eu pensava que os irmãos iam ficar felizes, a sorrir para mim, a dizer, uau, é mesmo isso. E é isso que está a acontecer, não é, irmãs? Obrigada, assim dá melhor. Apresentar os nossos corpos, apresentar a nossa vida. Diz a Bíblia, rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está a dizer-nos que não é uma vez, é todos os dias. É o nosso culto racional, todos os dias nós entregamos a nossa vida por inteiro. Todos os dias nós dizemos, Deus, eis-me aqui, que mudanças é que queres fazer em mim? Que mudanças eu preciso de fazer para continuar a crescer? Porque é necessário mudança. Na minha vida, na sua vida, precisamos de mudanças. E depois diz, e não vos conformeis. Ou seja, o que é que está a dizer? Não nos conformarmos, não nos adaptarmos, não aceitarmos, não nos amoldarmos ao mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma deste mundo. Não façam o que o mundo faz. Não digam o que o mundo diz. Não se comportem como o mundo se comporta. Diga comigo, amém, é mesmo isso. Mas transformai-vos, diz a palavra de Deus. Transformem-se. Como é que fazemos? Como é que nos transformamos? Como nos filmes? Transformers, carregamos num botão e transformamos noutra coisa? Como é que nós nos vamos transformar? Diz a Bíblia, transformai-vos através de quê? Da renovação do vosso entendimento. É quando vocês e eu renovamos aqui a nossa mente, quando transformamos o que está aqui, quando mudamos o que está aqui, que a nossa vida é transformada. Não é ao contrário. Nós vamos ser transformados. As nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar vai mudar quando nós renovamos o nosso entendimento. Quando renovamos a maneira como nós pensamos. Quando é novo aquilo que nós pensamos. Quando é novo aquilo que nós falamos. Quando é novo aquilo que nós lemos. Quando é novo aquilo que nós buscamos. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então aí
Eu quero perguntar quantas mulheres querem experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus? Todas nós. Como é que vamos fazer isso? Para que experimenteis, transformem a vossa vida através da renovação do vosso entendimento e aí vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há truques, irmãs, não há um botão para carregarmos. Há muita coisa para nós fazermos. Há muita coisa para nós mudarmos. Eu não sei, mas eu quero sair deste dia, desta palavra que Deus está a trazer ao meu coração nesta tarde. Eu quero sair decidida a fazer mudanças. E quero ajudá-la a que você possa tomar decisões nesta tarde. Porque para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é carregar num botão, não é à espera que caia do céu, é trabalhando, é mudando, é sendo transformados. A nossa transformação não é somente na mente, mas a transformação da nossa vida, das nossas atitudes, decisões, dá-se através da renovação da mente. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é somente nós sermos salvos. Deus não quer somente que sejamos salvos. Ele quer que nós vivamos a plenitude da graça de Deus. Hoje a Joana estava a chamar à salvação e ela disse: a vida eterna começa aqui. Porque as pessoas pensam que morro e depois logo se vê. Não, é aqui nesta terra que você tem que decidir, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma responsabilidade e dizer: não, então, se eu quero a vida eterna, se eu quero viver para sempre com Deus, eu tenho que tomar uma atitude hoje aqui nesta terra, que é quando eu tenho a oportunidade de o fazer. Amém? Então diga comigo: eu preciso de mudar. Ninguém gosta de dizer essas coisas. É mais fácil dizer: tu precisas de mudar. Mas hoje vamos dizer: eu preciso de mudar. E se nós todos dissermos, então o outro também vai mudar. Então, quando nós estamos em crescimento, nós sentimos que há coisas que têm que mudar. É inevitável você dizer: eu estou a crescer, mas não mudo nada. Eu estou a crescer, mas está tudo bem em mim. Não. Se você está a crescer, está na hora de mudar. Quando nós estamos em crescimento, nós sentimos que há coisas que têm que mudar. E talvez nesta tarde eu possa ter mulheres diante de mim que estão neste estado. Há qualquer coisa que não me satisfaz. É como se perguntasse: não pode ser só isto que Deus tem para mim. Deus tem mais. Há mais para mim, porque essa é a promessa de Deus. Há mais. Mas talvez eu possa pensar hoje: mas eu não consigo lá chegar. Por que eu não consigo lá chegar? Diga comigo: crescimento traz desconforto, e quando há crescimento, há mudanças a serem feitas. A questão aqui não é o crescimento, mas sim o que é que você faz com esse crescimento. Qual é a atitude que você toma? Muitas pessoas estancam, param, mantêm-se no mesmo nível. E não é porque não há mais nada, é porque não respondem ao crescimento. É porque diante do crescimento não decidem mudar. Mas estão cá hoje. Estou a conseguir chegar aos vossos corações. Todo o crescimento vai implicar que haja mudanças na nossa vida. Agora eu quero dizer-lhe, comecei a ler Atos, uma igreja em crescimento que toma mudanças, que muda atitudes para que haja mais crescimento. E agora vou mostrar-lhe uma pessoa na Bíblia que mudou de nível, que Deus levou para outra temporada da vida, mas ele não estava pronto para ela. Eu quero mostrar-lhe através disso que esse pode ser o nosso problema às vezes. Deus quer nos fazer passar para o outro lado, mas nós não estamos prontos para responder a esse crescimento. Vamos ver o que é que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 9. E vamos então analisar a vida de alguém que não estava pronto para a nova fase da sua vida.
E vamos ver Gênesis capítulo 9 e versículo 20. Gênesis 9, 20. Diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Só aqui. Esta história é inacreditável. Pense comigo. Noé, podemos ir assim um bocadinho atrás, só para nós sabermos quem era Noé. Noé capítulo 6 e versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga comigo, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Depois o versículo 9 diz: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós temos um homem que achou graça aos olhos do Senhor, que era justo, reto, andava com Deus. E nós sabemos a história. Deus falou com ele sobre a destruição da terra. Deus disse a Noé, Deus explicou a Noé, e nós vemos um bocadinho também atrás, quando lemos aqui o Gênesis, que Deus, diz mesmo que Deus se arrependeu de ter feito as pessoas, porque elas começaram a pecar, começaram a fazer coisas horríveis. Então o que é que Deus faz? Deus manda Noé construir uma arca, para ele, para a sua família e para os animais. E diz que então ele vai destruir toda a terra. E ele dá esta incumbência, esta ordem a Noé. E eu quero perguntar, Noé obedeceu a Deus, sim ou não? E entenda, ele obedeceu, ele demorou cerca de 100 anos a construir a arca, porque a Bíblia diz que ele começou quando tinha 500 anos. E ele tinha 500 anos quando começou, exatamente, e 600 anos quando entrou na arca. Então ele demorou 100 anos a fazer uma arca. Durante 100 anos ele esteve ali em obediência a Deus. Durante 100 anos provavelmente ele foi criticado, foi apontado, foi julgado pelas pessoas que não entendiam, nunca tinham visto chuva e de repente ele anda a dizer às pessoas que vai cair um pé d'água, né? Como diz o brasileiro. Vai cair imensa chuva e que vão ter que entrar na arca porque senão vão morrer todos. E eles riem-se dele porque não faz sentido. E ele teve 100 anos ali firme a obedecer a Deus. Depois até diz, segundo alguns cálculos que se fazem, diz-se que pensa-se que eles tiveram cerca de 370 dias dentro da arca. Contando com um calendário como o nosso, não é? Sabemos que há diferentes calendários, mas segundo o nosso calendário, eles estão cerca de 370 dias dentro da arca. Choveu durante 40 dias e 40 noites, mas temos que pensar que eles entraram, depois houve a chuva, depois mandou o corvo, voltou, mandou a pomba, tudo isso passa tempo, certo? Então, eles tiveram 370 dias, mais ou menos, dentro da arca. Incrível, não é? Diga lá comigo, incrível. História maravilhosa. Quando saem da arca, Noé faz um sacrifício, Noé adora a Deus. A seguir, Deus faz uma promessa ao povo, à humanidade. Lindo, diga lá comigo, lindo. História maravilhosa. A seguir, ele planta uma vinha e embeda-se. Depois de uma história tão bonita de obediência, de estar ali na presença de Deus, de obedecer a Deus durante tantos anos, a seguir, planta uma vinha, embebeda-se, põe-se nu, o filho vê, goza com ele, e a geração desse filho, portanto, o seu neto, o neto de Noé, é amaldiçoado. Que história triste! Nós só sabemos aquela parte do barquinho, do arco, não é? Mas depois, de repente, essa história transforma-se em... Então, sabe, eu quando olho para essa história, eu entendo que Noé não estava pronto para a nova fase da vida dele. Noé obedeceu durante anos e muitas pessoas vivem assim. Deus chama, elas obedecem, fazem o que têm a fazer, muito bonitinho, pronto, é isto e isto mesmo. Só que de repente Deus diz, não, vais passar para outra fase. Vais ter que... Imagina aquela arca, para falarmos de crescimento. Uma arca
cheia de animais, fedorentos. Não é? Estava tudo a correr normalmente, né? Na vida dos animais. 8 pessoas lá dentro, mais os animais. A arca estava bem feita, certo? Deus mandou não é, fazer a arca toda muito meticulosamente feita, mas havia um mau cheiro. Devia haver o incômodo de todos os dias, dar de comer aos animais, limpar minimamente as coisas. Diga comigo, o crescimento traz apertos. Aquilo estava a começar a ficar chato ali dentro. Estava a ficar apertado. E o crescimento gera desconforto. Porquê? Porque aquela arca, aquele barco estava a levá-los para uma nova fase da vida deles. Aquele barco estava a levá-los para uma nova temporada. E havia apertos. Havia... Ai, quando é que a gente sai daqui, né? Só que, a certo momento, se calhar, Noé até estava confortável. Dentro da sua espiritualidade. Às vezes nós entramos naquela onda do eu sou filho de Deus. Eu sou do Senhor. Eu faço aquilo e aquilo mesmo. Eu vou à igreja ao domingo, glória a Deus, leio a Bíblia todos os dias religiosamente. Já sei o Salmo 91 de cor e tudo. Já sei muita coisa de cor. Alguém diz, estou com... Não, no nome de Jesus não estás nada com nenhuma dor. A gente sabe as coisas. Já está tudo aqui. É a zona de conforto aqui. Eu estou bem, está-se bem. E de repente Deus está a dizer, ok, agora o barco vai atracar e tu vais entrar numa nova fase da tua vida. E Noé sai da arca, faz o que lhe compete, adora a Deus e tal, e depois de repente quando se apercebe, olha uvas. Ele não está pronto para a nova fase da vida dele. Eu quero chamar a atenção aqui, porque eu creio que Deus quer mulheres, homens também, claro, mas estamos aqui mulheres, portanto mulheres que se levantem neste tempo, não para ficar lá dentro da arca, nem para se embebedarem a seguir, porque não conhecem a vontade de Deus para a sua vida, mas mulheres que olham para a frente e dizem, uau, eu quero outra fase da minha vida, eu não vou ficar estancada aqui, não, o que é que Deus tem mais para mim? O que é que eu tenho que fazer mais? Onde é que eu tenho que obedecer mais? O que é que será que iria acontecer a Noé, àquela família, se não tivesse acontecido aquilo? Mas aconteceu, porque Noé não estava pronto para viver o novo de Deus. Diga a alguém que está perto de si, tu tens que estar pronto. Pronta, claro, diga prontíssima para viver o novo de Deus. Então, escute isto. Este é o problema de muitas pessoas. Caminham com Deus até certo ponto. São obedientes, amam a Deus, mas convencem-se que está bom até ali. Não seguem, não passam para a outra fase, não querem outro nível. E como eu estava a dizer, a arca provavelmente já não deveria ser confortável. Mas para vivermos o novo, nós sabemos que temos que nos sentir desconfortáveis. Mas a questão sempre vai ser esta. A questão não é se tu cresces, como é que tu vais responder ao crescimento. Porque muitas pessoas dizem, eu quero crescer. Tu começas a crescer. Mas como é que vais responder ao crescimento? Vou só até aqui, porque eu tenho a minha vida, não é? Eu também tenho a minha, e vocês têm a vossa, e todos temos nós uma vida. E que vida é que nós temos? Uma vida repleta para viver a vida de Deus. Para obedecermos a Deus, para caminharmos com Ele, para obedecermos a Ele, para sermos parte daquelas mulheres que se vão levantar neste tempo para fazer a diferença nesta terra, em qualquer lugar onde você está, no seu trabalho, onde quer que você esteja, na sua família. Uau! Quantos homens não vão ficar espantados quando você for uma mulher virtuosa na sua casa, no seu lar? Você já é. Mas você pode ir mais um bocadinho. Você pode subir de nível. Quantos querem subir de nível? E quantas estão prontas para responder a Deus? Então, a questão sempre vai ser esta. O que é que nós vamos fazer? Como é que vamos responder ao crescimento? Olha a diferença. Em Atos, vemos que o desconforto do crescimento leva a mudanças nas atitudes. E isso produziu mais crescimento. Em Gênesis, através de Noé, nós vemos o preço que se paga quando nós não estamos dispostos a viver o novo de Deus. Então, pergunta a alguém que está ao teu lado, o que é que vais fazer com esse desconforto que sentes?
Diga-lhe, vais fazer alguma coisa? Queres crescer mais? Então agora pergunta outra. Ou não sentes nada? Tu não tens fome nem sede de Deus? Quem tem fome e sede de Deus? Um dia, Deus falou a uma igreja que estava exatamente sem sentir nada. Estava numa situação complicada. Ela estava ali no meio. Vamos ver Apocalipse capítulo 3 e versículo 13. Apocalipse capítulo... A quantas mulheres estou a ajudar nesta tarde? A mim está-me a ajudar. Apocalipse 3:13. Apocalipse 3:13, não é? Então diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Diz Deus a esta igreja: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Antes de entrar aqui, eu quero falar-vos um bocadinho sobre a Laodiceia. Como os irmãos sabem, Jesus, quando falava às multidões, ele fazia algumas metáforas ou ele ia buscar alguns exemplos práticos de coisas que as pessoas conheciam bem, e então ele falava as verdades espirituais dessa forma natural, porque ele sabia que o povo conhecia essa forma de falar, porque conhecia o que ele estava a falar, certo? Também acontece o mesmo, e em toda a Bíblia Deus tem esse cuidado. E aqui, Deus está a falar à igreja de Laodiceia. E deixe-me explicar um bocadinho esta cidade. A cidade de Laodiceia era localizada numa rota comercial, tornando-se o centro do importante sistema bancário da Ásia Menor. A cidade era reconhecida também por ser uma importante produtora de lãs e de um tipo de colírio medicinal. O seu abastecimento de água, escute isto, era feito por aquedutos de fontes termais da cidade vizinha de Herápolis. Até chegarem a Laodiceia, a água tornava-se morna e a sua qualidade era imprópria para consumo. A riqueza material e a qualidade da água do local serviram então de analogias para a exortação de Deus aos habitantes da Laodiceia. O que é que eu quero dizer com isto? Deus usa figuras que eles sabiam muito bem o que era. Quando ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para te enriqueças, vestidos brancos e que unjas os teus olhos com colírio, aquela terra, aquele povo de Laodiceia, eles era uma cidade que era produtora de lãs e produtora de um tipo de colírio medicinal. Portanto, eles sabiam o que eram as lãs, eles sabiam o que eram os vestidos brancos e sabiam o que era o colírio. Portanto, se calhar Deus viesse ter consigo e dissesse: põe colírio nos olhos. Nós tínhamos que ir ao Google. Doutor Google, o que é o colírio? Mas Deus falou a forma certa para que aquele povo compreendesse. E vejam, Deus dá uma exortação a este povo. E diz-lhe: tu não és frio nem és quente. Oxalá fosses frio ou fosses quente. Veja assim, Jesus advertiu essa igreja usando figuras de linguagem conhecidas para os seus moradores para representar o estado espiritual em que eles se encontravam. Diz a Bíblia que eles eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então ele diz: tu não és frio nem és quente. Oxalá fosses frio ou quente. Eu quero pedir à Regi, por favor, para pôr aquela banda desenhada que eu trouxe. Eu trouxe uma banda desenhada.
Ok, eu acho que vocês conseguem ver, mas eu vou contar. Então esta é a história de um homem. Conta-se uma história que certo homem estava em cima de um muro. Diga comigo, muro. De um lado do muro estava um anjo. E esse anjo ficava chamando, clamando para que o homem viesse para o seu lado. O anjo dizia, vem para cá, vem para cá. Sabe aqueles filmes em que o anjo está aqui? Pronto, é parecido. Mas atente. E o do outro lado do muro estava o diabo. Ele não fazia nada, só ficava observando e olhando. E o anjo do outro lado fazia, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então o homem perguntou ao diabo, porquê que você não faz nada? Porquê que não pede para que eu vá para o seu lado? E o diabo respondeu, é porque o muro é meu. É porque o muro é meu também. Então, se não quiseres ir para o meu lado, não faz mal, estás em cima do muro. Sabe, este homem era um morno. Ele não estava avivado para Deus, nem estava dentro do desconhecimento. Ele estava em cima do muro. A pensar que lá porque estava num sítio, pensava ele, que era neutro, afinal, a neutralidade também pertencia ao diabo. Você pode dizer, uau! Pode dizer assim alguém ao seu lado, ui, ui. E diga-lhe assim baixinho, salta do muro. Diga-lhe assim, se tu estavas lá empoleirado, diga-lhe a ela, se tu estavas lá empoleirada, tu salta daí. Porque afinal, o muro também é do outro. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, só a Ele. Então, vamos voltar à Bíblia, que diz assim, eu sei as tuas obras, nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Veja isto, a condição espiritual fria é fácil, refere-se àquelas pessoas incrédulas, àquelas que simplesmente não acreditam em Deus, ou acreditam que Ele é uma força, ou que acreditam que talvez exista, mas não sei bem quem é. Essas pessoas ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Não creem nele, são frias. Já a condição espiritual morna e quente refere-se a pessoas que conhecem e acreditam em Deus, reconhecem Jesus como Filho de Deus. Mas qual é a diferença entre a quente e a morna? É que o cristão quente é aquela pessoa que conhece a Deus intimamente, busca diariamente comunhão com o Pai, segue os seus mandamentos, reconhece Jesus como seu Salvador, serve-o. Já o cristão morno é aquela pessoa que conhece a Deus, mas tem uma vida cristã de fachada. Não se compromete com a palavra de Deus. Essas, diz a Bíblia, são desgraçadas, miseráveis, pobres, cegas e nuas. Estão cegos e pobres espiritualmente. Vejam que Deus prefere que a pessoa seja fria do que seja um cristão morno. O cristão morno conhece a mensagem de Jesus, mas acha que sabe tudo, já não se surpreende mais com as coisas de Deus. O cristão morno é aquele que, próximo nível, quem? Eu? Dores de crescimento? Nenhumas. Já não sente nada, porque vive uma vida cristã de fachada. Já não está quente para Deus e nem se pode dar ao luxo de estar frio, porque já conhece a Deus. Essa pessoa morna acredita que pode estar na condição de cristão sem negar-se a si mesmo, continuando a viver dos prazeres mundanos. Está onde? Na nossa banda desenhada. Está em cima do muro. Entre Deus e o diabo, esquecendo-se que o muro também pertence ao diabo. Essa pessoa até pode parecer confiável, mas ela não se posiciona. É sem caráter, hipócrita, leva os outros ao erro, porque deseja servir a Deus, mas sem abandonar os prazeres mundanos e as obras da carne. Ela quer estar. Mas ela não quer negar-se a si mesma. Ela quer servir a Deus, mas ela não vai abrir mão dos prazeres mundanos.
Alô? Alguém está aqui hoje? Devemos ter cuidado. Diga comigo, eu preciso ter cuidado. Porque estar quente e se tornar morno, escute isto, é apenas uma questão de tempo e de apatia. Passar do estado quente ao morno é uma questão de tempo, é ou não é? Faça um chazinho lá em casa, ele a ferver e espera um bocadinho. Espera um tempo. Ele vai ficar morno. Certo? Ponha um cristão em fogo por Deus. Mas ele continua a viver os prazeres mundanos, ele não se consagra, ele não busca a Deus, ele não olha para o próximo nível, ele não quer mais nada de Deus. É questão de tempo e de apatia para ficar morninho. E diz a Bíblia, ser vomitado pela boca de Deus. Diga assim comigo, eu não quero ser vomitado. Não devemos aceitar as coisas erradas como normais na nossa vida. Temos que ser abertos à correção de Deus. Estudar a palavra, não se acostumar com o pecado e não aceitar as obras da carne. Deus é dinâmico e constante. Ele não para. Diga comigo, Deus não para. Quantos já se aperceberam disso? Que Deus não para, a sua obra não para, Ele sempre está a fazer mais. Fique muito apática que fica para trás. Fica à espera que o tempo mude, que as circunstâncias mudem. Já foi, já passou. Deus já está noutra. Porque Deus é dinâmico. Diga assim comigo, alguém ao seu lado, mexe-te, move-te, porque Deus é dinâmico. Deus está a fazer constantemente uma coisa nova. Só aquelas que creem nisso dizem amém. Ele não para, Ele não coopera com o mal. A sua vontade é sempre boa, completa e agradável. Então agora faça aquela pergunta. O que é que eu vou fazer diante do novo de Deus? Vamos começar primeiro por esta premissa. Deus tem algo novo, sim ou não? Deus faz coisas novas, sim ou não? Deus já acabou consigo? O que Deus quer fazer na sua vida tem prazo de validade? Esse não, foi um bocadinho menos. Vamos lá. O que Deus quer fazer consigo tem prazo de validade? O que é que depende que Deus faça algo mais consigo? Depende de nós, da nossa atitude. Diga assim comigo bem alto. Hoje, se quiserem eu dou-vos um micro, mas tem que ser mesmo com força. Hoje é dia de tomar atitude. Novas atitudes para viver o novo de Deus. Porque eu não vou ficar na arca, eu não vou ficar na zona de conforto, eu vou passar de nível, e até sair desta terra eu vou adorar e louvar ao meu Deus. Eu vou exaltar o meu Rei, eu vou servi-lo com toda a minha vida. Enquanto eu estiver nesta terra, eu vou proclamar o nome do meu Cristo. Eu vou obedecer-lhe. Eu vou ser o Super Mario de nível em nível. Mas não porque carrego num botão, mas porque eu tomo atitudes. Eu digo Super Mario porque eu não sei como se chama a menina que andava com o Sonic. Como se chama a menina que andava com o Sonic? Quem? Amy. Amy. Então diga assim, eu vou ser uma Amy nesta vida. Eu só subo de nível, mas que toma a atitude certa. Diga assim a alguma mulher ao lado. Hey you, Amy. O que é que vamos fazer diante do novo de Deus? Vamos ler Isaías capítulo 43. Eu estou quase a terminar, irmãs. Eu nem sequer sei a que horas comecei, portanto eu esqueci-me de ver isso. Isaías 43, mas eu prometo que estou quase. Isaías 43, que é um versículo tão amado. Isaías 43, versículo 18, desculpem. Isaías 43, 18. Diz assim, vamos dizer alto todas. Podemos ler juntas, é o 18 e o 19, portanto é só seguir. Vamos dizer bem alto, 1, 2, 3. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz.
Porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Uau! Diga glória a Deus! Diga melhor ainda, glória, glória a Deus! Sabe o interessante neste versículo, não sei se as irmãs já pensaram nisso, é que Deus não especifica se as coisas passadas foram boas ou más. Diz, não vos lembreis das coisas passadas. E nós, melancolicamente, vamos logo pensar nas coisas terríveis que nos aconteceram na vida. E dizemos, não vou se lembrar mais das coisas que eu sofri. Não considerar mais o meu sofrimento, que é legítimo. Certo? Que o sofrimento que temos no passado, no futuro ou no presente é legítimo. Ok? Todos nós já passamos dificuldades, coisas que nos magoaram, coisas que realmente se aplicam ali. Deus está a dizer-te, filha, não te lembres mais das coisas passadas, não te lembres mais do sofrimento. Só que é interessante que Deus não diz, não te lembres mais das coisas más que passaste. Ele diz, não te lembres mais das coisas passadas, nem consideres mais as antigas, até as que foram boas. Porquê é que muitas pessoas às vezes não crescem ou não respondem ao crescimento? Porque elas ficaram paradas no que foi bom. Eu vi a mão de Deus, eu vi milagres, eu vi o sobrenatural, eu vi a comer, eu vi um sapo lá atrás, eu vi lá atrás coisas a acontecerem, eu vi. Só que, melodiei desse lado, eu vi. Então, quando Deus diz assim, ok filha, eu sei, eu também vi. Eu vi, vivi, proporcionei, estive lá, mas agora eu continuo vivo. Eu continuo a fazer coisas novas. Eu ontem estava a partilhar com o grupo Louvor um versículo que me faz dores de crescimento. Que é aquele versículo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. Aqueles versículos assim apaixonantes e depois que a gente mete uma ênfase bonita, não é? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse versículo dá-me dores de crescimento, porque eu penso, Deus, mas o que é que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que é que subiu ao coração do homem que eu ainda não vi e que tens preparado para mim, que eu te amo. Sabe, a todo o tempo Deus tem algo novo para fazer consigo. Ele tem exatamente esta palavra para cumprir a sua vida e você e eu só não vemos porque não obedecemos. Você e eu não vemos enquanto não obedecermos a esse crescimento, enquanto não tomarmos atitude. Ai! Eu ia a vocês uma a uma, abanava tudo e viva o novo de Deus, sai dessa apatia, sai desse engano, sai dessa mentira do diabo, sai desse lugar, sai dessa zona de conforto e diz, Deus, eis-me aqui, o que é que eu tenho que fazer a seguir? Para onde é que eu vou? Com quem vou falar? O que é que eu vou fazer? Eis-me aqui. Quantas dizem eis-me aqui hoje? Então, eu quero dizer-lhe, essas coisas até podem ter sido boas, podemos ter visto a mão de Deus, ter tido experiências maravilhosas. A questão já não está se foi bom ou mau, mas está em olhar para as coisas novas que Deus vai fazer. Vejam o que Deus diz no versículo 19. Eu gosto das várias traduções que este versículo tem. Na minha diz, porventura não a sabereis. Há outras traduções que dizem, será que não vês? Eu gosto dessa tradução que diz, mas será que tu não vês? Claro que Deus não está a dizer assim, será que tu não vês? Mas Ele diz, filha, eis que eu farei uma coisa nova. E agora mesmo, neste tempo, nesta hora, na tua vida, vai sair isso à luz. E Ele está a dizer-nos, filha, será que tu não vês? Ou diz, sei lá, porventura não a sabereis? Eu vou fazê-lo. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso que continua vivo e permanente. Deus não está lá no seu trono sentado à espera que Jesus venha. Não, irmãos.
Deus continua a fazer coisas novas e Ele conta consigo e comigo para fazermos a expansão do reino de Deus nesta terra. Não se trata de mim nem de si, trata-se dele, do seu reino, do seu poder, da sua glória, trata-se do seu nome, trata-se sobre quem ele é, trata-se do seu reino. Quando você se converte a Deus, quando a sua vida é apresentada em sacrifício vivo, todos os dias diante do Pai, você sabe, já não é a sua vida, já não são os seus sonhos, já não são os seus quereres, mas é o seu reino, é o seu poder, é a sua glória, é o que ele quer, é obedecer a Ele, porque tudo é para Ele, e para Ele, e para Ele, e tudo vem dEle, e tudo volta para Ele. Porque nada é nosso, irmãs, nada nos pertence. Você está aqui agora, e daqui a 2 segundos você não sabe o que acontece à sua vida, nem à minha. Nada é nosso, tudo é dEle. Tudo é dEle. Tudo é para Ele. Tudo diz respeito a Ele. Eu não sei de si, irmã, mas para mim não faz sentido viver nesta terra e não ter feito nada para Ele. Não faz sentido, porque é para Ele. É tudo dEle. Diz respeito a Ele. Temos sonhos? Temos. Mas tudo tem que culminar nele. Posso ouvir um amém? Então Deus está a dizer, será que tu não vês, filha? Deus está disposto e Ele vai mover-se de uma e de outra forma. Claro que você e eu podemos olhar para trás e dizer, que bom que foi o que eu vivi, que bom que foi aquele dia em que eu vi a mão de Deus, que bom foi aquele milagre que Deus fez. Eu posso olhar para trás para louvá-lo, para exaltá-lo, para lhe dar graças, mas não para estar a lamentar. Eu vivi ali, já não vivo hoje. Não vive é porque não tem dores de crescimento. Porque se você tiver dores de crescimento, você vai tomar uma atitude. Quando você já não tem dores e também não toma atitude, você entra na apatia, você sobe para cima do muro, que também pertence ao diabo. Faça, As irmãs estão bem? Estão felizes? Não estão zangadas? Glória a Deus. Vocês podem subir. Estou quase mesmo a terminar. Vamos a Marcos capítulo 2 e versículo 22. Estamos a falar do novo, certo? Atitude para viver o novo. Marcos 2, 22. Eu ouvi um suspiro. Quem disse, ai Jesus, foste tu, Joana. Pronto, eu vi logo. Façam lá com a Joana. Ai, Jesus. Então agora em vez de ai, diga glória a Jesus. Esse glória não deram tanto, foi mais o ai. Vamos lá, glória a Jesus. Marcos 2:22 diz assim: E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Eu não vou explicar aqui tudo, mas eu estive a estudar um pouco sobre isto dos odres. E assim, resumidamente, eu creio que as irmãs também percebem muito, até melhor se calhar do que eu disto. O vinho novo, ele fermenta e liberta gases que vão rebentar o odre se ele for velho. Porque, segundo o que eu também li, os odres, eles eram feitos de couro e eles tinham uma certa elasticidade. E à medida que o tempo passa e eles tornam-se velhos, eles perdem elasticidade. Então, se o vinho quando caía no odre velho, se ele caísse no odre velho, ele ia arrebentar com ele. Porque ele não tinha a elasticidade necessária, porque ele estava estragado, então corrompido. Então o vinho novo, como ele liberta gases e ele fermenta, ele ia provocar uma explosão, uma explosão à Lola mesmo. Bum! Temos de fazer uma experiência em que tu pegues num odre e ponhas lá vinho. Estou a brincar. Fazia uma explosão. Mas então Jesus, ele ensinou, ninguém no seu juízo perfeito, que perceba do assunto, vai deitar vinho novo em odres velhos. Jesus estava a dizer, tu queres o novo, não podes permanecer igual.
Tu queres o novo e queres ser um odre velho? Não funciona. O vinho novo ia arrebentar contigo. Então ele diz, o vinho novo ia romper os odres, entorna-se o vinho, estraga-se. Ao entornar o vinho, desperdiça-se vinho. Basicamente, era um desperdício deitar vinho novo numa pessoa que não quer mudar. Era um desperdício. Porquê? Porque tudo aquilo que você recebe de Deus, a unção, o vinho novo, não é para si. É para o capacitar a fazer a obra de Deus. Quando diz aqui entorna-se o vinho, escute isto. Está a dizer que se entorna, desperdiça-se. Eu não vou fazê-lo, mas se eu agora pusesse aqui a água e entornasse água, ninguém a ia beber. Era um desperdício. Uma garrafa de água, uma água que daria jeito a tanta gente. A mim, por exemplo. Tem água, irmã. Já acabei toda. Irmã é uma bênção, estava a brincar com ela. Se eu agora pegasse nessa garrafa de água e deitasse a água no chão, vocês até podiam dizer assim, que desperdício. O que a pastora Ana fez agora? Tanta gente a precisar de água. E ela mandou com a água para o chão. A Bíblia diz que se o vinho novo cai em odres, ele ia desperdiçar-se. Então eu quero dizer-lhe uma palavra, se calhar triste ou estranha, mas para que é que Deus vai derramar algo novo em si, se você vai desperdiçar o que Deus tem para lhe dar? Ai, mas eu quero. Queres? Queres o vinho novo para quê? Para ficares lá em casa a murmurar? Para fazeres as asneiras que fazes na mesma? Desperdiçar a unção de Deus? Desperdiçar o vinho novo de Deus? Ninguém, diz a Bíblia, ninguém deita vinho novo em odres velhos. Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com idade espiritual, não tem nada a ver se você tem 50 anos de crente, 20, 10 ou 2 dias. Que decisão você vai tomar sobre esse odre? Porque se é para permanecer igual, esqueça o novo. Isso é desperdício na sua vida. E sabe, mais do que nós, o próprio Deus não quer desperdiçar nada. Então a nossa vida tem que estar nova para suportar o novo. Vou dizer outra vez, crescimento traz dor. Eu não vim aqui dizer-lhe que crescer é muito agradável. Crescer dói. Porque à medida que você cresce, você aprende a perdoar mais, a ter mais o fruto do Espírito. Quanto mais você cresce, sabe qual é o próximo nível? Espera, o próximo nível não é cantar no louvor. O próximo nível não é ser pastora. O próximo nível não é pertencer aos 5 ministérios. O próximo nível não é arrancar o apóstolo dali e pôr-se assim. O apóstolo não, porque somos mulheres, não é? Pronto. O próximo nível não é isso. O próximo nível é mais perdão. É mais dar aos outros. O próximo nível é dar de si aos outros. O próximo nível você cresce tanto de Deus há tanto de Deus em si, que Deus tem prazer em usá-lo. Há tanto de Deus em si, que Deus diz, minha filha, a ti vale a pena derramar óleo novo, vinho novo, porque tu vais sair daqui e tu não vais desperdiçar esse vinho. Tu vais dar aos outros. Tu vais fazer crescer o meu reino. Tu vais ajudar-me a expandir o reino. Tu vais avançar. Tu vais ser minha guerreira nesta terra. Vou derramar óleo e derramar vinho, porque tu vais dobrar o teu joelho e vais interceder por aqueles que não estão com Cristo. Eu vou derramar vinho sobre ti, porque eu sei que tu vais fazer valer a pena e não vais desperdiçar. Sabe, irmã, é um assunto sério, porque é o reino de Deus. E agora, prometendo mesmo que vou terminar,
Eu quero só deixar-vos uma palavra que está em Marcos capítulo 8 e versículo 23. Marcos 8, 23. E diz assim: escute só mais esta história. Eu sei que já contei muitas hoje, mas guardem esta também. Marcos 8, 23. E tomando o cego, podemos ler o 22, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Quero deixar-lhe aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. Este homem foi curado dentro ou fora da aldeia? Dentro ou fora? Fora da aldeia. O facto de no 26 dizer: e mandou-o para casa e disse: não entres na aldeia, ele nem sequer estava na aldeia que era a sua casa. Então cuidado com os ambientes onde nós estamos. Cuidado com as mesas onde nós nos sentamos. Cuidado dos lugares que nós frequentamos. Porque Jesus disse: não entres mais nesta aldeia. Ele foi curado fora da aldeia, por isso tínhamos cuidado com os ambientes. E veja a beleza disto. Toma o cego pela mão, leva-o para fora da aldeia, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E ele diz: eu vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Eu quero dizer isto. Este homem começou por ver homens como árvores que andam. Ainda não via totalmente, pois não? Via árvores que andam. Eu quero dizer, talvez no meio disto tudo que eu falei, você até possa dizer: eu quero o novo, mas eu não vejo nada. Nem que veja como homens que parecem árvores que andam. Nem que veja só assim ainda. Permaneça firme. Eu ainda não tenho a visão completa, mas já vê árvores a andar. Já vê os homens como árvores. Permaneça firme. Talvez você não consiga ver já tudo. Talvez você nem consiga ver o que é que Deus está ou o que é que Deus pode fazer. Ou você está como eu, que diz: Deus, o que é aquilo? O olho não viu, o ouvido não ouviu, o que é isso? Talvez você esteja assim. Talvez você não consiga ver o que é que Deus ainda pode fazer consigo. Talvez você até duvide. Você não quer, mas lá no fundo ainda duvida que Deus pode restaurar a sua vida. Ou que ainda pode fazer alguma coisa consigo. Mas atreva-se a crer. Diga comigo: eu tenho que me atrever a crer. Mesmo que ainda só veja homens como árvores que andam, atreva-se a crer. Atreva-se a manter-se firme naquela visão. Eu posso ainda não ter o panorama todo, eu posso ainda não ver tudo, mas permaneço firme. E depois veja, este versículo chamou-me a atenção. O versículo 25 diz: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Quem? Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, aquele homem, olhando firmemente, ficou restabelecido. Não sei se entende nesta tarde, ou não sei se eu consigo passar a mensagem. Ele só via homens como árvores. Ele ainda via pouquinho. Ele ainda não estava bem a ver a totalidade da visão toda. Então Jesus volta a pôr-lhe as mãos. E depois dizia ele, aquele homem, olhando firmemente. Então a sua visão se restabeleceu. Sabe quando é que a sua visão fica completa? Quando você não tira os olhos dele.